Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o lince. Este felino selvagem pertencente ao gênero LYNX, que compreende várias espécies distribuídas por diferentes regiões do mundo. Esses majestosos animais são conhecidos por suas características físicas distintas, como orelhas pontiagudas com tufos de pelo na ponta, patas largas e uma cauda curta. Os linces são carnívoros, e sua dieta principal consiste principalmente de pequenos mamíferos, como coelhos, lebres e roedores, embora também possam caçar presas maiores quando necessário. Sua habilidade de caça é notável, sendo capazes de se mover silenciosamente e atacar com precisão. Em termos de habitat, os linces são encontrados em uma variedade de ambientes, incluindo florestas temperadas, boreais e alpinas, assim como em regiões árticas. São geralmente solitários e territoriais, marcando seus territórios com urina e arranhões em árvores. Os linces têm desempenhado um papel significativo nas culturas e mitologias de várias sociedades ao longo da história, muitas vezes sendo associados a qualidades como astúcia e independência. No entanto, muitas populações de linces enfrentam ameaças sérias, como perda de habitat e caça ilegal, tornando a conservação desses magníficos felinos uma prioridade em muitas partes do mundo. Importância ecológica do lince em seu ecossistema. A importância ecológica do lince em seu ecossistema é significativa e multifacetada. Como predador de topo, os linces desempenham um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas em que habitam. Os linces ajudam a controlar as populações de presas, como roedores, lebres e outros pequenos mamíferos. Ao caçar essas presas, eles impedem que suas populações cresçam excessivamente, o que, por sua vez, evita a superpopulação dessas presas e o consumo excessivo de recursos vegetais. A presença de linces em um ecossistema influencia o comportamento e as estratégias de sobrevivência das presas. Presas como lebres e coelhos podem modificar seus padrões de movimento e comportamento para evitar encontros com linces, o que pode levar a mudanças na distribuição e densidade das plantas em certas áreas. Ao manter as populações de presas sob controle, os linces ajudam a promover a diversidade de espécies em um ecossistema. Isso ocorre porque populações de presas equilibradas podem beneficiar outras espécies de animais e plantas que dependem dessas presas para alimentação ou habitat. Em florestas boreais e temperadas, os linces podem desempenhar um papel importante na saúde da floresta. Ao controlar as populações de herbívoros, como cervos, os linces ajudam a proteger a vegetação arbórea, permitindo o crescimento e regeneração saudáveis das árvores. A presença e a saúde das populações de linces em um determinado ecossistema podem servir como um indicador da saúde geral desse ecossistema. Populações saudáveis de linces geralmente sugerem ecossistemas bem equilibrados, com abundância de recursos naturais e preservação de habitats. Portanto, os linces desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e da diversidade dos ecossistemas em que vivem, destacando a importância de conservar esses magníficos predadores em todo o mundo. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Apresentação das diferentes espécies de linces ao redor do mundo. Os linces são um grupo fascinante de felinos selvagens, e diferentes espécies são encontradas em várias regiões do mundo, adaptadas a uma variedade de ambientes. Aqui está uma breve apresentação das principais espécies de linces ao redor do mundo. Lince euroasiático, LYNX. Também conhecido como lince boreal ou lince siberiano. Encontrado em áreas florestais da Europa, Ásia Central e Sibéria. É a maior espécie de lince, com pelos espessos e patas largas adaptadas para caminhar na neve. Alimenta-se principalmente de cervos, mas também caça outros ungulados e presas menores. Está ameaçado devido à perda de habitat e caça ilegal. Lince canadense, LYNX canadensis. Nativo da América do Norte, habitando áreas de florestas boreais, montanhas e tundras. Possui orelhas longas e peludas, adaptadas para detectar presas sob a neve. Sua dieta consiste principalmente de lebres, mas também caça pequenos mamíferos e aves. Considerado uma espécie-chave para o ecossistema devido à sua interação com presas e predadores. Lince ibérico, LYNX pardinus. Endêmico da Península Ibérica, sendo encontrado principalmente na Espanha e Portugal. É uma das espécies de felinos mais ameaçadas do mundo, com uma população extremamente reduzida. Possui uma pelagem cinza avermelhada e é menor em comparação com outras espécies de linces.
Sua dieta inclui principalmente coelhos, mas também pode caçar aves e roedores. Lince pardo, Lynx rufus. Também conhecido como lince vermelho ou gato montês americano. Encontrado em várias regiões da América do Norte, incluindo desertos, florestas e áreas montanhosas. É menor em tamanho do que outras espécies de linces, com uma pelagem de cor acinzentada ou avermelhada. Sua dieta é diversificada e inclui desde roedores até cervos e aves. Essas são as espécies de linces encontradas ao redor do mundo, cada uma adaptada ao seu habitat específico e desempenhando um papel único em seus ecossistemas. Embora enfrentem várias ameaças, incluindo perda de habitat e caça ilegal, os esforços de conservação são essenciais para proteger esses magníficos felinos e garantir sua sobrevivência futura. Principais características físicas e comportamentais de cada espécie. Vamos explorar as principais características físicas e comportamentais de cada espécie de lince. Lince euroasiático, Lynx. Características físicas: é a maior espécie de lince, com um corpo robusto, pelagem espessa e orelhas longas com tufos de pelo na ponta. As patas são largas e peludas, adaptadas para caminhar na neve. Sua coloração varia de cinza a marrom, com manchas escuras. Comportamento: o lince euroasiático é solitário e territorial. Ele caça principalmente cervos, mas também presas menores. Sua excelente visão e audição o tornam um caçador eficaz, capaz de emboscar suas presas. Lince canadense, Lynx canadensis. Características físicas: possui orelhas longas e peludas, pernas curtas e uma cauda curta. Sua pelagem é geralmente acinzentada com manchas escuras. As patas largas e peludas ajudam-no a se movimentar na neve. Comportamento: o lince canadense é conhecido por sua habilidade de caça especializada em lebres do Ártico. Ele caça principalmente à noite e é solitário na maior parte do ano, exceto durante a época de acasalamento. Sua natureza tímida e reservada faz com que evite áreas densamente povoadas. Lince ibérico, Lynx pardinus. Características físicas: é menor em tamanho do que outras espécies de linces, com uma pelagem cinza avermelhada e manchas escuras distintivas. Suas orelhas são mais curtas em comparação com outras espécies de linces. Comportamento: o lince ibérico é conhecido por sua habilidade de caça especializada em coelhos, embora também consuma outras presas pequenas. Ele é solitário e territorial, e sua população é extremamente fragmentada devido à perda de habitat e à fragmentação do território. Lince pardo, Lynx rufus. Características físicas: é menor e mais leve do que outras espécies de linces, com uma pelagem de cor acinzentada ou avermelhada e manchas escuras. Suas orelhas são pontudas, mas não tão longas quanto as de outras espécies de linces. Comportamento: o lince do deserto é um caçador oportunista que se alimenta de uma variedade de presas, incluindo roedores, aves e cervos. Ele é solitário e tem uma ampla distribuição geográfica, habitando desde desertos até florestas montanhosas. Essas são apenas algumas das características físicas e comportamentais das diferentes espécies de linces. Cada uma delas está adaptada ao seu ambiente específico e desempenha um papel único em seus ecossistemas. Descrição dos habitats preferenciais do lince. O mapa de distribuição global das diferentes espécies de linces mostra como esses felinos estão distribuídos em várias regiões do mundo. Cada espécie de lince tem sua própria área de distribuição geográfica, adaptada às condições específicas de habitat em que podem prosperar. Os linces são felinos adaptáveis, capazes de habitar uma variedade de ambientes, desde florestas densas até regiões áridas. No entanto, cada espécie tem seus habitats preferenciais, onde encontram condições ideais para sobreviver e prosperar. Aqui estão as descrições dos habitats preferenciais das principais espécies de linces. Lince euroasiático, Lynx. Prefere habitats florestais, especialmente em áreas de florestas temperadas, boreais e alpinas. São comuns em florestas de coníferas e mistas, onde tem acesso a presas como cervos, coelhos e roedores. São encontrados em regiões montanhosas e áreas com neve durante o inverno, onde suas patas largas e peludas os ajudam a se movimentar na neve. O lince euroasiático tem uma ampla distribuição pela Eurásia, abrangendo áreas da Europa, Ásia Central e Sibéria. Suas populações são encontradas principalmente em países como Rússia, Suécia, Noruega, Finlândia, Alemanha, França, Áustria, Suíça e Eslovênia, entre outros.
Lince canadense, LYNX canadensis. Habitat primário são as florestas boreais do Canadá, Alasca e também em partes do noroeste dos Estados Unidos, mas também são encontrados em florestas mistas e regiões montanhosas. Podem ser encontrados em habitats variados, incluindo tundras, florestas de coníferas e áreas de vegetação densa. Sua distribuição se estende desde as florestas boreais do norte até as regiões montanhosas do oeste, incluindo áreas de tundra e florestas mistas. Prefere habitats com cobertura de neve no inverno, onde pode caçar suas presas favoritas, como lebres do Ártico. Lince ibérico, LYNX pardinus. Habitam principalmente áreas de matagal mediterrâneo na Península Ibérica, incluindo bosques de carvalhos e sobreiros. Sendo encontrado principalmente na Espanha e em partes de Portugal. Preferem áreas com vegetação densa e cobertura vegetal espessa, onde podem se camuflar e emboscar suas presas. Também são encontrados em áreas de montanhas com vegetação de altitude, onde a disponibilidade de presas é mais alta. Sua distribuição é limitada a áreas de matagal mediterrâneo, incluindo bosques de carvalhos, sobreiros e áreas de montanha com vegetação de altitude. É uma das espécies de felinos mais ameaçadas do mundo, com populações fragmentadas e severamente reduzidas. Lince pardo, LYNX rufus. Habitam uma variedade de habitats, incluindo desertos, matagais, florestas de pinheiros e áreas de vegetação rasteira. Preferem áreas com cobertura vegetal densa, onde podem se abrigar e emboscar suas presas. Adaptaram-se a viver em ambientes áridos e semiáridos, onde são capazes de encontrar presas e água para sobreviver. O lince pardo é encontrado em várias regiões da América do Norte, incluindo desertos, matagais, florestas de pinheiros e áreas de vegetação rasteira. Sua distribuição se estende desde o sul do Canadá até o México, incluindo partes dos Estados Unidos, como Texas, Arizona, Novo México e Califórnia. Adaptou-se a uma variedade de habitats áridos e semiáridos, onde pode encontrar presas e água para sobreviver. Em resumo, os linces têm uma variedade de habitats, que vão desde florestas temperadas e boreais até regiões áridas e montanhosas. Sua adaptabilidade a uma ampla gama de ambientes é uma das chaves para sua sobrevivência em diferentes partes do mundo. Exploração dos hábitos alimentares do lince. Os hábitos alimentares do lince são essenciais para sua sobrevivência e são moldados por uma combinação de fatores, incluindo disponibilidade de presas, habitat e época do ano. Aqui está uma exploração dos hábitos alimentares do lince de forma generalizada. Presas principais. O lince é um carnívoro e sua dieta é composta principalmente por pequenos mamíferos. Dependendo da região e da disponibilidade de presas, suas principais presas incluem coelhos, lebres, roedores e aves. Em alguns casos, eles também podem caçar presas maiores, como cervos jovens ou caprinos. Especialização na caça. O lince é um caçador habilidoso e utiliza uma combinação de furtividade, paciência e velocidade para capturar suas presas. Eles são conhecidos por emboscar suas presas, aproveitando-se de sua pelagem camuflada e movimentos silenciosos para se aproximar sem serem detectados. Estratégias de caça. O lince pode adotar várias estratégias de caça, dependendo das condições do ambiente e do comportamento das presas. Em áreas com neve, podem se esconder e esperar pacientemente por presas, antes de lançar ataques rápidos e precisos. Em ambientes mais abertos, podem usar a vegetação como cobertura e se aproximar sorrateiramente de suas presas. Territorialidade na caça. Os linces são solitários e territoriais, o que significa que cada indivíduo defende seu território contra intrusos. Isso ajuda a garantir um suprimento constante de presas dentro de seu território, minimizando a competição por recursos alimentares. Variação na dieta. Embora os linces prefiram caçar pequenos mamíferos, eles podem se adaptar a uma variedade de presas, dependendo da disponibilidade de alimentos. Ciclo de alimentação. O lince geralmente caça e se alimenta durante a noite e ao amanhecer, aproveitando a cobertura da escuridão para se aproximar de suas presas sem ser detectado. Eles são animais crepusculares e noturnos, embora possam caçar durante o dia em certas circunstâncias. Em resumo, os hábitos alimentares do lince são adaptados às condições do ambiente em que vivem e são fundamentais para sua sobrevivência como predadores eficazes. Suas habilidades de caça e adaptação a uma variedade de presas são testemunhos de sua notável adaptação ao seu ecossistema. Principais presas do lince em seu ambiente natural. As principais presas do lince em seu ambiente natural variam de acordo com a região em que habitam e com a disponibilidade de presas locais.
No entanto, há algumas presas que são consistentemente importantes na dieta do lince em várias partes do mundo. Aqui estão algumas das principais presas do lince em seu ambiente natural. Coelhos e lebres. Em muitas áreas, os coelhos e lebres são as presas mais comuns do lince. Eles são rápidos e ágeis, mas o lince tem habilidades de caça suficientes para capturá-los. Coelhos e lebres são abundantes em diversos habitats, desde florestas até pastagens abertas, proporcionando uma fonte de alimento consistente para os linces. Roedores. Os linces também caçam uma variedade de roedores, incluindo ratos, esquilos e lemingues. Essas presas menores podem ser encontradas em uma variedade de habitats, tornando-as acessíveis aos linces em várias circunstâncias. Os roedores geralmente constituem uma parte significativa da dieta do lince, especialmente durante os meses mais frios, quando outras presas podem ser mais difíceis de encontrar. Cervos e caprinos jovens. Em certas circunstâncias, os linces podem caçar cervos ou caprinos jovens, especialmente quando outras presas estão escassas. Embora não sejam as presas principais, os cervos e caprinos podem ser capturados por linces em emboscadas bem-sucedidas. Aves. O lince também pode caçar aves, especialmente aquelas que nidificam no chão, como perdizes e tetrazes. Essas aves fornecem uma fonte adicional de alimento para os linces, especialmente durante os meses mais quentes, quando outras presas podem ser mais difíceis de encontrar. Essas são algumas das principais presas do lince em seu ambiente natural. Sua dieta é adaptada às condições locais e à disponibilidade de presas, e os linces são capazes de ajustar suas estratégias de caça de acordo com as circunstâncias específicas de seu habitat. Visão geral do comportamento social do lince. O comportamento social do lince é predominantemente solitário e territorial, com interações sociais limitadas entre os indivíduos. Os linces são animais solitários por natureza, preferindo viver e caçar sozinhos na maior parte do tempo. Os indivíduos adultos geralmente são encontrados sozinhos, exceto durante a época de acasalamento ou quando uma fêmea está criando filhotes. Os linces estabelecem territórios que defendem ativamente contra intrusos do mesmo sexo. Os territórios são marcados com urina e arranhões em árvores para comunicar sua presença e delimitar os limites territoriais. Esses territórios variam de tamanho, dependendo da disponibilidade de presas e recursos no ambiente. Embora sejam predominantemente silenciosos, os linces podem emitir uma variedade de sons para se comunicar com outros indivíduos, incluindo grunhidos, rosnados e miados. Esses sons são usados principalmente durante o acasalamento ou em encontros territoriais. Os linces geralmente evitam encontros diretos com outros indivíduos e tentam evitar confrontos agressivos sempre que possível. No entanto, eles podem se envolver em confrontos territoriais com intrusos ou rivais do mesmo sexo, especialmente durante a época de acasalamento. Uma exceção ao comportamento solitário ocorre durante a criação dos filhotes. As fêmeas geralmente cuidam dos filhotes sozinhas, mas são tolerantes em relação à presença deles em seu território durante os primeiros meses de vida. Os filhotes permanecem com a mãe até alcançarem a independência. Quando os filhotes atingem a maturidade sexual, eles geralmente se dispersam para estabelecer seus próprios territórios. Isso reduz a competição por recursos dentro da mesma área e ajuda a evitar conflitos entre parentes próximos. Em resumo, o comportamento social do lince é adaptado à sua natureza solitária e territorial. Essas características ajudam os linces a maximizar a eficiência na caça e a minimizar a competição por recursos dentro de seus habitats. Ciclo de reprodução do lince e cuidados com os filhotes. O ciclo de reprodução do lince envolve uma série de etapas distintas, desde o acasalamento até os cuidados com os filhotes. O período de acasalamento do lince geralmente ocorre no final do inverno ou início da primavera, dependendo da região e das condições climáticas. Durante esse período, os linces machos e fêmeas podem se encontrar temporariamente para acasalar. Os machos podem viajar longas distâncias em busca de parceiras, e a competição entre os machos por fêmeas receptivas pode ser intensa. Após o acasalamento, a fêmea entra em um período de gestação que dura cerca de 2 a 3 meses, dependendo da espécie de lince. Durante a gestação, a fêmea constrói um ninho escondido em uma área protegida, como uma caverna ou uma densa vegetação, onde ela dará à luz seus filhotes. A fêmea dá à luz uma ninhada de filhotes, geralmente variando de 1 a 5 filhotes, dependendo da disponibilidade de alimentos e das condições do ambiente. Os filhotes nascem cegos e indefesos, e são totalmente dependentes da mãe para cuidados e alimentação.
Durante as primeiras semanas de vida, os filhotes são cuidados exclusivamente pela mãe. Ela os amamenta, mantém o ninho limpo e os protege de predadores potenciais. Ela também pode mover os filhotes para novas áreas se sentir que o ninho está em perigo. À medida que os filhotes crescem, a mãe começa a introduzir alimentos sólidos em sua dieta, ensinando-os a caçar e a se tornarem independentes. Esse período de aprendizado é crucial para o desenvolvimento dos filhotes e os prepara para a vida adulta. Quando os filhotes atingem a maturidade, geralmente aos 10 a 12 meses de idade, eles se dispersam para estabelecer seus próprios territórios. Esse processo de dispersão reduz a competição por recursos dentro do território da mãe e ajuda a evitar a consanguinidade. Após a dispersão dos filhotes, o ciclo de reprodução do lince continua, com os adultos machos e fêmeas se preparando para o próximo período de acasalamento. Em resumo, o ciclo de reprodução do lince envolve o acasalamento, gestação, nascimento e cuidados maternos com os filhotes, seguido pela dispersão juvenil e o início de um novo ciclo reprodutivo. Esses cuidados maternos são essenciais para garantir a sobrevivência e o sucesso reprodutivo da espécie. Grupo taxonômico do lince. O lince faz parte do grupo taxonômico conhecido como gênero LYNX, que pertence à família Felidae e à ordem carnívora. Aqui está uma visão geral do grupo taxonômico do lince. Família Felidae. Os linces pertencem à família Felidae, que é composta por uma ampla variedade de felinos, incluindo grandes felinos como tigres, leões e leopardos, bem como felinos menores como gatos domésticos e linces. Os membros desta família compartilham características físicas semelhantes, como garras retráteis, dentes adaptados para cortar carne e olhos grandes e focinhos curtos. Gênero LYNX. O gênero LYNX inclui 4 espécies reconhecidas de linces: LYNX, lince euroasiático, LYNX canadensis, lince canadense, LYNX pardinus, lince ibérico, e LYNX rufus, lince pardo. Essas espécies compartilham características físicas semelhantes, como orelhas pontiagudas com tufos de pelo na ponta, patas largas e uma cauda curta. No entanto, cada espécie tem adaptações específicas ao seu habitat e comportamento. Ordem carnívora. Os linces estão incluídos na ordem carnívora, que é composta por uma ampla variedade de carnívoros terrestres e aquáticos, incluindo membros como cães, ursos, lontras e focas. Os carnívoros são caracterizados por seus dentes caninos afiados e adaptados para a carne, que são usados para rasgar e cortar carne, bem como seu sistema digestivo especializado para processar dietas ricas em proteínas. No contexto do grupo taxonômico, os linces compartilham um ancestral comum com outros membros da família Felidae e estão adaptados para caçar e se alimentar de presas vivas, principalmente pequenos mamíferos. Sua inclusão na ordem carnívora reflete sua posição como predadores eficazes dentro de seus ecossistemas naturais. Origem e evolução do lince. A origem e evolução do lince remontam a milhões de anos atrás, quando os ancestrais dos linces começaram a se diferenciar de outros membros da família Felidae. Aqui está uma visão geral da origem e evolução do lince. Antepassados ancestrais. Os primeiros antepassados dos linces surgiram há cerca de 10 a 12 milhões de anos durante o Mioceno Médio. Esses felinos ancestrais compartilhavam características comuns com outros membros da família Felidae, mas ao longo do tempo começaram a se diferenciar em linhagens distintas, incluindo aquelas que eventualmente deram origem aos linces modernos. 2. Evolução das espécies modernas. As espécies modernas de linces, como LYNX, lince euroasiático, LYNX canadensis, lince canadense, LYNX pardinus, lince ibérico, e LYNX rufus, lince pardo, evoluíram ao longo de milhões de anos em resposta às pressões seletivas de seus ambientes específicos. Cada espécie adquiriu adaptações físicas e comportamentais distintas para se adaptar aos seus habitats particulares. 3. Migração e diversificação. Durante sua evolução, os linces migraram para diferentes partes do mundo, colonizando uma variedade de habitats, desde florestas temperadas e boreais até regiões áridas e montanhosas. Essa migração e diversificação levaram à formação das diferentes espécies de linces encontradas hoje. 4. Interações com outras espécies. Ao longo de sua evolução, os linces interagiram com uma variedade de outras espécies de animais, incluindo presas potenciais, competidores e predadores. Essas interações ajudaram a moldar o comportamento, a fisiologia e a ecologia dos linces ao longo do tempo. 5. O impacto das mudanças ambientais. As mudanças ambientais ao longo das eras geológicas também influenciaram a evolução dos linces.
Flutuações climáticas, mudanças na vegetação e eventos geológicos afetaram a distribuição e a diversidade das populações de linces em todo o mundo. No geral, a origem e evolução do lince são um testemunho da adaptabilidade e resiliência desses felinos ao longo de milhões de anos. Suas características físicas e comportamentais únicas são o resultado de um processo evolutivo complexo que continua a moldar as populações de linces até os dias atuais. Identificação das principais ameaças enfrentadas pelos linces. Os linces enfrentam várias ameaças em seu ambiente natural, algumas das quais colocam em risco sua sobrevivência a longo prazo. A destruição e fragmentação do habitat são algumas das principais ameaças para os linces. O desenvolvimento urbano, a expansão agrícola, a mineração e a exploração madeireira levam à perda de habitats naturais dos linces. Isso reduz a disponibilidade de áreas adequadas para caça, reprodução e abrigo, aumentando a competição por recursos e levando à diminuição das populações de linces. A fragmentação do território dos linces devido à expansão humana cria barreiras físicas que dificultam o movimento e a dispersão das populações. Isso pode levar ao isolamento de grupos de linces, reduzindo a diversidade genética e aumentando o risco de extinção local. A caça ilegal e a perseguição humana representam uma séria ameaça para os linces em muitas áreas. Caçadores ilegais frequentemente buscam linces por suas peles valiosas ou por esporte, reduzindo as populações locais e interrompendo os ciclos reprodutivos naturais. Além disso, a perseguição humana pode levar ao estresse e à morte de linces por meio de armadilhas ou envenenamento. As estradas e rodovias representam uma ameaça significativa para os linces, especialmente quando cortam seus territórios e áreas de habitat. Os linces podem ser atropelados por veículos enquanto atravessam estradas em busca de presas ou durante a dispersão juvenil. Isso pode resultar em morte direta ou em fragmentação adicional das populações. As mudanças climáticas representam uma ameaça emergente para os linces, afetando a disponibilidade de habitat e a distribuição de presas. O aumento da temperatura pode levar ao declínio de habitats adequados, como florestas boreais e alpinas, além de aumentar o risco de incêndios florestais e secas, que podem destruir áreas de habitat críticas para os linces. Para proteger os linces e garantir sua sobrevivência futura, são necessárias medidas de conservação abrangentes, incluindo a proteção e restauração de habitats, o controle da caça ilegal, a mitigação de conflitos com humanos e a consideração dos efeitos das mudanças climáticas em seu planejamento de conservação. Essas ações são essenciais para garantir que os linces continuem a desempenhar seu papel vital nos ecossistemas em que habitam. Iniciativas de conservação em andamento para proteger as populações de linces ao redor do mundo. Existem diversas iniciativas de conservação em andamento para proteger as populações de linces ao redor do mundo, muitas delas envolvendo esforços colaborativos entre governos, organizações não governamentais e comunidades locais. Uma das estratégias mais importantes para conservar os linces é a proteção e restauração de seus habitats naturais. Isso inclui a criação e a gestão de áreas protegidas, como parques nacionais e reservas naturais, onde os linces podem viver e se reproduzir livremente. Além disso, esforços são direcionados à conectividade entre habitats por meio da criação de corredores ecológicos para permitir a movimentação de populações de linces. Programas de monitoramento e pesquisa são essenciais para entender melhor a ecologia e o comportamento dos linces, bem como para avaliar o status das populações e identificar ameaças emergentes. Isso envolve o uso de técnicas como armadilhagem fotográfica, rastreamento por GPS e análises genéticas para coletar dados sobre distribuição, densidade populacional, saúde e diversidade genética. A educação ambiental e a conscientização pública desempenham um papel fundamental na conservação dos linces. Isso inclui programas educacionais em escolas, campanhas de sensibilização pública, eventos comunitários e material informativo para aumentar a compreensão sobre a importância dos linces e os desafios que enfrentam. A redução de conflitos entre humanos e linces é uma prioridade em muitas áreas onde esses felinos coexistem com comunidades humanas. Isso envolve a implementação de medidas de prevenção de danos, como proteção de rebanhos, compensação por predação de animais domésticos, e o desenvolvimento de estratégias para minimizar os impactos negativos da atividade humana nos habitats dos linces. Os linces muitas vezes atravessam fronteiras internacionais, o que torna a cooperação internacional crucial para sua conservação. Acordos e iniciativas transfronteiriças são estabelecidos para promover a colaboração entre países na proteção e gestão de populações de linces em áreas compartilhadas. Essas são apenas algumas das muitas iniciativas de conservação em andamento para proteger as populações de linces ao redor do mundo.
Esses esforços demonstram um compromisso contínuo de indivíduos, organizações e governos em garantir um futuro sustentável para esses magníficos felinos e seus habitats naturais. Apresentação de curiosidades interessantes sobre o lince. Os linces são fascinantes felinos que apresentam uma série de curiosidades interessantes sobre sua biologia, comportamento e história natural. Aqui estão algumas curiosidades sobre os linces. Orelhas com tufos de pelo. Uma das características mais distintivas dos linces são suas orelhas pontiagudas com tufos de pelo na ponta. Esses tufos de pelo ajudam a ampliar sua capacidade auditiva, permitindo que detectem sons sutis e localizem presas mesmo em ambientes densos. Pulos verticais. Os linces são conhecidos por sua habilidade de realizar saltos verticais excepcionais, que podem alcançar até 3 metros de altura. Esses saltos são usados para atacar presas em árvores ou para alcançar galhos altos durante a caça. Habilidades de camuflagem. A pelagem dos linces é adaptada para se camuflar em seu ambiente natural. Sua coloração geralmente varia de tons de marrom e cinza, com manchas e listras que ajudam a quebrar sua silhueta e torná-los menos visíveis para presas e predadores. Comportamento solitário. Os linces são animais solitários por natureza e geralmente preferem viver e caçar sozinhos. Eles estabelecem territórios exclusivos que defendem ativamente contra intrusos do mesmo sexo, garantindo um suprimento constante de presas dentro de sua área designada. Variedade de presas. Embora prefiram caçar pequenos mamíferos, como coelhos e lebres, os linces são capazes de se adaptar a uma variedade de presas, incluindo cervos, caprinos jovens, aves e roedores. Sua dieta pode variar dependendo da disponibilidade de alimentos em seu ambiente. Resistência ao clima frio. Os linces são bem adaptados a ambientes frios e nevados, especialmente as espécies encontradas em regiões do norte. Sua pelagem densa e patas largas os ajudam a se manterem aquecidos e a se locomover na neve durante os meses de inverno. Importância cultural. Em muitas culturas ao redor do mundo, os linces têm sido reverenciados e incorporados em mitos, lendas e simbolismos. Eles são frequentemente associados a qualidades como astúcia, independência e mistério. Essas são apenas algumas das curiosidades interessantes sobre os linces, destacando sua natureza única e adaptativa como predadores supremos em seus ecossistemas. Desmistificação de mitos comuns associados a esses felinos. Existem vários mitos comuns associados aos linces que podem distorcer nossa compreensão desses felinos magníficos. Aqui está uma desmistificação de alguns desses mitos. 1. Mito sobre ataques a humanos. Um dos mitos mais comuns é que os linces são perigosos para os humanos e podem atacar pessoas. No entanto, os linces são geralmente tímidos e evitam o contato com humanos sempre que possível. Ataques de linces a humanos são extremamente raros e geralmente ocorrem apenas em situações de defesa própria ou quando o animal se sente ameaçado. 2. Mito sobre híbridos. Outro mito comum é a crença de que os linces podem cruzar com gatos domésticos ou outras espécies de felinos, produzindo híbridos. Na verdade, linces e gatos domésticos pertencem a gêneros diferentes e têm diferentes números cromossômicos, tornando a hibridização entre eles biologicamente improvável. 3. Mitos sobre perigos para rebanhos. Alguns mitos sugerem que os linces representam uma ameaça significativa para rebanhos de gado, ovelhas e outros animais domésticos. Embora os linces possam ocasionalmente caçar animais de fazenda, eles geralmente preferem presas selvagens e raramente atacam animais domesticados, a menos que suas presas naturais sejam escassas. 4. Mito sobre controle de populações. Outro mito é que o controle de populações de linces é necessário para proteger populações de presas ou reduzir conflitos com humanos. No entanto, a pesquisa mostrou que os linces desempenham um papel importante na regulação de populações de presas selvagens e que medidas de prevenção de conflitos, como proteção de rebanhos e educação pública, são mais eficazes do que o controle populacional. 5. Mitos sobre superpopulação. Alguns mitos sugerem que os linces podem se tornar superpopulosos e causar danos aos ecossistemas. No entanto, os linces são animais territoriais e tendem a regular suas próprias populações com base na disponibilidade de alimentos e recursos. Além disso, eles desempenham um papel crucial no controle de populações de presas, ajudando a manter o equilíbrio ecológico. Em resumo, é importante desmistificar esses mitos comuns e promover uma compreensão mais precisa e baseada em evidências dos linces. Ao fazê-lo, podemos ajudar a proteger esses felinos incríveis e promover sua coexistência harmoniosa com humanos e outros habitantes do mundo natural. Conclusão e considerações finais.
Neste vídeo, exploramos diversos aspectos fascinantes sobre os linces, desde sua biologia e comportamento até os desafios enfrentados em termos de conservação. Discutimos o que é um lince e sua importância ecológica como predador de topo em seu ecossistema. Apresentamos as diferentes espécies de linces ao redor do mundo, incluindo o lince euroasiático, lince canadense, lince ibérico e lince pardo. Exploramos as principais características físicas e comportamentais de cada espécie de lince, incluindo suas habilidades de caça, adaptações ao ambiente e comportamento territorial. Descrevemos os habitats preferenciais dos linces e apresentamos um mapa de distribuição global das diferentes espécies de linces. Investigamos os hábitos alimentares do lince, destacando sua preferência por presas como coelhos, lebres, roedores e aves, e sua capacidade de se adaptar a diferentes dietas. Examinamos o ciclo de reprodução do lince, desde o acasalamento até os cuidados maternos com os filhotes, e destacamos a importância da dispersão juvenil para a sobrevivência das populações. Analisamos as principais ameaças enfrentadas pelos linces, como perda de habitat, caça ilegal e mudanças climáticas, e discutimos as iniciativas de conservação em andamento para proteger esses felinos em todo o mundo. Desmistificamos alguns dos mitos comuns associados aos linces, como ataques a humanos, hibridização com gatos domésticos e superpopulação. Esses pontos-chave oferecem uma compreensão abrangente sobre os linces e destacam a importância de proteger esses magníficos felinos e seus habitats naturais para garantir sua sobrevivência futura. Convite para os espectadores se engajarem na conservação do lince e aprenderem mais sobre esses fascinantes felinos. Você já teve a oportunidade de mergulhar no mundo fascinante dos linces? Esses magníficos felinos, com suas orelhas pontiagudas e habilidades de caça extraordinárias, desempenham um papel vital em nossos ecossistemas naturais, mas enfrentam ameaças significativas à sua sobrevivência. Agora, mais do que nunca, é crucial que nos unamos para proteger os linces e garantir que eles continuem a prosperar em nosso mundo. Você pode fazer a diferença se engajando na conservação desses felinos incríveis. Aqui estão algumas maneiras de se envolver. 1. Eduque-se. Aprender mais sobre os linces e suas necessidades de conservação é o primeiro passo para fazer a diferença. Existem muitos recursos disponíveis online, incluindo artigos, vídeos e livros, que podem ajudá-lo a se tornar um defensor informado desses felinos. 2. Apoie organizações de conservação. Existem várias organizações dedicadas à conservação dos linces e de seus habitats. Considere apoiar essas organizações por meio de doações, voluntariado ou participação em eventos de arrecadação de fundos. 3. Compartilhe conhecimento. Compartilhe o que aprendeu sobre os linces com amigos, familiares e colegas. A conscientização pública é fundamental para gerar apoio e promover a conservação desses felinos. 4. Adote práticas sustentáveis. Faça escolhas sustentáveis em sua vida cotidiana para ajudar a proteger os habitats dos linces e outras espécies. Isso inclui reduzir o desperdício, reciclar, apoiar produtos sustentáveis e minimizar sua pegada ecológica. 5. Participe da conversa. Engaje-se nas discussões sobre conservação dos linces em sua comunidade local e online. Compartilhe suas opiniões e ideias e trabalhe em conjunto com outras pessoas para encontrar soluções para os desafios enfrentados por esses felinos. Ao se envolver na conservação dos linces, você está contribuindo para a preservação da biodiversidade e para a proteção de nosso patrimônio natural para as gerações futuras. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir um futuro sustentável para esses incríveis felinos. Vamos nos unir para proteger os linces. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.